Eu vou explicar agora para vocês sobre a corrente elétrica e o sentido real e o sentido convencional que a gente adota para se estudar a corrente elétrica. Mas primeiro vamos lembrar de alguns detalhes. Uma coisa muito importante: a corrente é constituída de elétrons e os elétrons possuem carga negativa. Se a gente for lembrar lá da eletrostática, a carga negativa ela é atraída pela carga positiva. E a carga negativa, com carga negativa, tende a se afastar, tende a se repelir. Então, cargas opostas se atraem e cargas iguais se repelem. Então, sabendo que a nossa corrente ela é composta de elétrons, então se a gente for analisar aqui dentro de um circuito, como é que vai funcionar? Primeiro, vamos conhecer os elementos desse circuito. Aqui a gente tem um fio, aqui temos uma lâmpada no topo desse fio, é um circuito simples com uma lâmpada. E embaixo dela temos o que a gente chama, esses desenhos aqui mais e menos, que a gente chama de DDP. DDP significa diferença de potencial. Então, para que uma corrente passe por um circuito, é preciso que tenha uma DDP, que tenha uma diferença de potencial, para a corrente sair de um ponto a outro, senão não tem necessidade dela fazer esse circuito, dela percorrer esse circuito. Então, a partir desse conceito aqui, onde o elétron ele é negativo, lembrando disso, qual vai ser o sentido que a nossa corrente vai percorrer? Obviamente, ela vai querer se afastar do polo negativo e se aproximar do polo positivo. Então, o sentido da corrente, ela vai sair desse polo aqui, que tem um menos, e vai tentar chegar até o polo positivo e vai ficar circulando dessa maneira. Então, ela vai sempre circular do menos até o mais. Esse é o sentido da corrente. Esse é o sentido da corrente real. E aí, quando a corrente circula, essa nossa lâmpada aqui, ela acende. Só que, quando se iniciaram os estudos sobre corrente elétrica, acreditava-se de outra maneira, que ao invés da carga elétrica, da corrente elétrica sair do polo negativo, achavam que ela saía do polo positivo. Não se tinham estudos ainda tão aprofundados. E isso causa um efeito até os dias atuais, onde a gente trabalha mais nas questões de física sobre o sentido convencional, com o sentido convencional, onde o elétron, na verdade, ele sai da carga positiva, ou seja, ele sai do polo positivo da DDP e vai até o polo negativo da DDP. Esse é o sentido convencional. Mas já se sabe hoje, mais detalhes, que a corrente ela não percorre dessa maneira um circuito. Só que para vocês verem como a história é tão marcante, ainda se usa o sentido convencional da corrente nos estudos, porque ficou tão marcado que se determinou dessa forma, esse sentido convencional. Então, nesse caso, a corrente gira em torno de sair do polo positivo e chegar até o polo negativo, que é o sentido convencional. E aí, quando a corrente circula, a nossa lâmpada acende.